Meu nome é Rogério, homem de Siqueira Cavalcante, por isso Roger Man, né? Apelido que veio na adolescência de um grande amigo meu que já partiu, Tuquinho, e num belo dia ele veio com essa história de Roger Man, eu achei bem estranho assim. Um repórter estava assim do lado e fazendo uma reportagem sobre a música que a gente fazia, e até então eu sempre falava Rogério, Cavalcante e tal. E aí quando o cara perguntou, e o seu nome? Quando eu fui falar, ele me cutucou assim e fez, Roger Man, porra, Roger Man. Aí eu, Roger Man. Aí pronto, aí saiu no jornal dias depois, e aí meio que oficializou a situação como Roger Man. Então, sou compositor, iniciei minha carreira artística, musical com a banda Ed. Eu tinha mais ou menos 21 anos. Fiz um teste, né, que a gente pode chamar isso de teste, mas aí agradou, a galera da época curtiu. Eu fiquei mais ou menos um ano cantando e logo na sequência fui para o contrabaixo. O baixista saiu naquele período. Eu tocava violão em casa e tal, Fabinho sacou e fez, vai tocar violão, vai tocar baixo, tu toca violão, é mais ou menos a mesma coisa, e a gente foi. E o Ed sempre teve essa coisa meio punk, né, meio de faça você mesmo. A gente tocava, simplesmente tocava. E isso, a escola da gente foi fazendo literalmente. E aí eu fico aproximadamente 7 anos, gravo o primeiro disco da Ed, que é o Sonic Mambo. Que é de Olinda, mas se tornou uma referência no circuito alternativo nordestino, no CD, viaja por vários ritmos, tendo o rock como base. Bala no corpo cidadão, é essa a situação. Buraco de bala no corpo cidadão, é essa a situação. E que foi gravado nos Estados Unidos, no estúdio chamado Longview Farm, em Massachusetts. Saiu pelo selo Roadrunner. E quando a virada de 99 para 2000, eu já tinha muitas coisas na cabeça, já estava escrevendo letras de música, tinha já uma musicalidade ali, me agradava muito, aquela coisa de experimentar samba, bossa com música eletrônica. E aí eu cheguei a apresentar pouquíssimas coisas assim, mas eu percebi claramente que não era um universo que não iam dialogar. O Ed tinha toda uma característica, o Fabinho como compositor principal e tal, tinha uma linguagem, e aquela linguagem que eu estava desenvolvendo, ela não batia. Vou criar meu próprio projeto e canto e vou agregar pessoas, então aí fundei o Bom Sucesso Samba Clube, nessa virada, né, de 99 para 2000, quando em 2003 o Bom Sucesso entra em contato com o selo Instituto, através de uma demo, que tinha uma música chamada O Sol. E aí a gente é chamado para São Paulo e acabamos gravando o primeiro disco homônimo pelo selo Y Brasil, YB. E aí o disco deslancha, dá uma repercussão muito boa, nacional, a gente conseguiu bastante coisa. E aí dá o início oficial a esse processo, não solo, mas comigo sendo meio que um mentor das coisas, e essa que eu falo, né, é o estado de espírito que determina o caminho da música, né? Não é uma coisa muito planejada, eu sou muito intuitivo, então isso é bom e é ruim, mas eu posso dizer que foi a partir de 2003 que realmente isso tomou corpo, 2000 e 2003 com a gravação do CD pela YB. Bem, Bom Sucesso Samba Clube é uma homenagem ao bairro do Bom Sucesso em Olinda, né? Minha morada. E eu tinha assistido na época, há muito pouco tempo, o Buena Vista Social Club, né? O documentário de Ray Cooder. E, obviamente, fascinado por aquele processo todo, pelos músicos, pela forma como ele abordou e a beleza, né?
da música cubana e principalmente os artistas, né? A vida deles e tal. Aquilo ficou muito impactado, eu fiquei dias com aquilo na cabeça e procurando nomes, né? Já tinha bolado algumas coisas e tal. E num determinado momento eu deito no sofá em casa, aí tem uma janelona assim que dá para um coqueiro enorme e uma lua linda lá em cima assim, aí do nada veio o nome todinho assim, Bom Sucesso Samba Clube. Eu disse, putz, é isso. Porque naquela época, inclusive, existia esse desejo, como eu falei agora há pouco, que eu tinha uma coisa com samba e com a bossa, né? Eu vinha de uma escola de rock, né? Do Ed, de garagem, um rock pesado, mesmo que já no finalzinho, no Sonic Mambo, já tinha experiência com outras coisas. E a minha história já estava um pouco mais para esse lado do Brasil. Eu já tinha esse sabor, esse desejo de ir para uma bossa, um samba e fazer experiências. E aí o nome veio tudo, né? Eu disse, não, bateu, é isso mesmo. Bom Sucesso Samba Clube tem a ver com Buena Vista e tal. E é uma homenagem ao bairro, ao lindo da cidade, essa coisa. E aí chamei Zé Guilherme, missionário José, um amigo e um músico excepcional, né? E a gente foi montando aos pouquinhos. Então algumas pessoas entraram, outras saíram. Até que em 2003 a gente vai para a Sampa. A banda se fixou em 2003 para o disco. Mas aconteceu uma coisa muito louca, que a gente chegou a gravar uma demo. Na sequência estoura em São Paulo a cena da Trama, com o Jairzinho, com o Wilson Simoninha, Maxi de Castro, Fernanda Porto, fazendo bossa eletrônica. E eu não conhecia absolutamente nada do trabalho deles, absolutamente nada. Foi sintonia, né, daquelas que quem trabalha com criação sabe que você está pensando aqui, tem um cara em Bangladesh pensando a mesma coisa, só que alguém faz antes ou aparece antes, acabou-se para tudo, né? Então aquilo impactou, assim, eu já tinha gravado várias coisas e, bem, eu acabei meio que dando um cavalo de pau. E aí a gente se reuniu de novo e disse, gente, então esquece o samba, esquece a bossa, para não ser subproduto de alguma coisa que já estava em evidência na mídia, que tinha dinheiro para ser investido em propaganda e tal. E aí a gente começa todo um outro laboratório, que foi ótimo, porque aí deu a linguagem que veio a ser o primeiro disco. Quando olhei o mar, quando respirei o ar, pensei, depois da linha outro mar. Quando olhei o céu, quando eu quis o céu, pensei, outro veio de voar. Quando olhei o mar, quando respirei o ar. Então, aí, Bom Sucesso, em 2003, grava esse primeiro disco homônimo. E aí a gente consegue, em 2006, fazer um disco completamente independente, com recursos próprios e tal. A gente decidiu não ter parceria com selo. A gente só utilizou mais a mixagem, masterização. E lançamos o Teatro na Barbearia, que é uma homenagem a um grande personagem de Olinda, chamado Snar Colombo, um barbeiro, que foi muito amigo do meu avô e acabou virando meu amigo, né? Depois que o meu avô partiu, eu me aproximei muito de Snar. E já era um senhorzinho que fazia barba da gente, eu só fiz uma vez porque quase que ele corta meu pescoço. Aí eu fiquei bom, é melhor eu ficar só frequentando aqui, tomando uma cervejinha e batendo papo com ele, do que ser cliente dele, porque era um risco de vida. Né? Era uma figura muito legal. E eu resolvi pegar esse material do Bom Sucesso e fazer uma homenagem a ele. Eu namorava na época Karina Agra, uma artista plástica maravilhosa, e aí junto com Karina a gente bolou toda a parte gráfica. A gente fez um estudo, uma compilação enorme, fez um disco que tem uma arte maravilhosa. E aí você consegue ver várias fases da vida de Snar, e o nome do disco é Tem Arte na Barbearia, que era um evento que acontecia uma vez por ano lá, que também, além de ser uma barbearia, era meio que uma galeria de arte permanente. O terceiro disco do Bom Sucesso teve a produção de Yuri Queiroga, chama-se Coração da Boca Sai. É um disco que
remete já um pouco mais ao primeiro trabalho, um pouco mais eletrônico, um pouco mais pop. Agora, né, acabamos de fazer o quarto, acabou de ter a masterização e no verão de 2022 a gente sai com o primeiro single, o segundo single e início de 2023 o disco todo. Então não paramos de trabalhar. E vai vir também, para não fugir muito do tema, tem coisas de Olinda no meio, assim como o maior sucesso da banda chama-se O Samba Chegou. Samba chegou, o samba chegou na ladeira e subiu a pé, fez as pernas, bambas, malandragem, chega, arruma toda a casa, chama todo mundo, que alegria é de graça. Chama todo mundo que a alegria é de graça. De alguma forma isso se transformou na mente das pessoas e obviamente também na hora do canto, como um retrato do que é Olinda, né? Tem a coisa das ladeiras, tem a coisa da felicidade, da alegria que é de graça, porque Olinda tem essa característica e isso é sempre uma conversa recorrente. Por que Olinda bomba? Eu disse, cara, porque é de graça, velho. As pessoas com pouca grana vêm pra cá e se divertem, e paqueram, e trocam ideia, e encontram amigos com muito pouco dinheiro. É como uma praia, né? É democrático demais. Até porque o estado da arte em si, claro, existe a coisa do estudo, da academia, mas existe também essa coisa espontânea. Olinda traz mais essas pessoas espontâneas, né? Ela tem mais ambiente para receber essas pessoas que são artistas de rua, criadores mais intuitivos, eu acho. E eu acho que a Olinda traz um pouco essa característica. Existe, claro, todo um viés também que, por exemplo, a gente tem muito pouco aqui uma estrutura montada para que essa arte aconteça, ou para que essa arte tenha um suporte de médio e longo prazo. Então, é tudo quase que espontâneo mesmo, né? Os apoios, os suportes são sazonais, vem no São João, vem no Carnaval. Não existe uma política. Eu não me lembro de uma política de longo prazo para a cidade. Como, por exemplo, eu vi um documentário sobre o axé. Além dos artistas que vinham com sua genialidade, sua espontaneidade, sua criação, existia toda uma base de gente olhando aqui dizendo, caramba, isso aqui é bom, eu quero investir e tal, e tal, e tal. Então a gente é muito abandonado nesse sentido, né? É um celeiro de artistas, é um celeiro de criação, mas que quase que 100% faça você mesmo, no final das contas, né? Acho que essa fagulha ainda existe, eu acho que esse ambiente ainda está aqui, a gente precisa mais organizar e ter incentivo, né? Porque não existe lugar nenhum do mundo que uma arte, que um movimento cultural se expanda e leve o nome além das fronteiras sem uma articulação, sem investimento. Isso é lenda. Olinda tem essa relação com o corpo, com o clima, com a cidade, essa coisa aprazível, bucólica e tal e tal. Essa é Olinda alta, claro, eu estou falando disso, que Olinda é muito maior do que isso. Inclusive lugares tão legais quanto a cidade alta e lugares completamente esquecidos pelo poder público. Mas o termo original Olinda Style nasce na cidade alta. Nasce na cidade alta. A partir dessa relação com esse pensamento, como a gente pode traduzir o nosso estilo de vida através do comportamento, do que vai ser dito. Então, assim, você fala original Style, as pessoas já identificam, sabe mais ou menos qual é o tipo de som, que tipo de cultura você está indo. Aí outra coisa também muito importante, por que a gente, na época, fez uma relação Jamaica-Olinda? A gente percebeu que a gente era praieiro, a gente percebeu claramente isso, que a gente era praieiro, a gente percebeu que a gente estava num ambiente, numa cultura de rua, que é a cultura caribenha, né? Quando a gente pega todo o Caribe, as coisas acontecem em clubes e tal, mas muito também na rua, tá tudo ali acontecendo, não é uma coisa escondida, né? Os ensaios dos blocos, dos maracatus, a gente tinha muita foché nos anos 80 saindo na rua, né? Nas prévias, no carnaval, tinha o samba, as grandes escolas de samba e tal. Então era muito rico.
muito, muito, muito rico. E quando a gente percebeu que a gente era Caribe, também, além de tudo, aí foi que essa coisa do vamos ser solar, né? Então o rock começa, pelo menos, né? Estou falando de mim, eu estou falando dessa turma que estava próxima a mim. Aí o rock começa a sair da vida da gente quando a gente percebe que a gente é latino e que a gente é colorido, que a gente é solar, que a gente e aí está a grande revolução dessa geração mais nova.